Você é uma patricinha que sempre se achou a melhor e mais bonita, mas por uma maldição você virou um homem peludo e esse é o filme Garota Veneno. E eu sou o EF, o ex-fanfarrão. Então pega seu shampoo e creme de cabelo. E agora, bora pra... O filme começa mostrando um reino egípcio há mais de 2000 anos atrás, quando eles governavam o mundo e vemos que tem uma princesa que iria se casar com o rei. O problema é que o cara era um cara meio bosta, e nisso ela precisava arrumar uma forma de não ter que fazer nada na lua de mel, e nisso sua serva mais fiel traz uma relíquia mágica que quem usasse trocaria de corpo com a outra, e nisso ela poderia aproveitar o tempo livre e não precisaria brincar de chumba-chumba com o gordão. Agora vamos para o futuro, onde vemos várias líderes de torcida comemorando a vitória do time de futebol. E conhecemos Jéssica, que era a líder do grupo, e quando sua amiga gordinha vai entrar para se apresentar, todos começam a zoar com ela, e ela não faz nada. E Jéssica tinha uma melhor amiga chamada April, e as duas ficam zoando com todos na escola, até com a menina gótica, e já sabemos que isso pode dar muito ruim. Depois da aula, Jéssica vai falar com a diretora que precisava fazer um trabalho importante e consegue mandar um caô pois querer ir no shopping com as amigas. E lá elas começam a fazer compras e uma loja de doces começa a flertar com o gado, quer dizer, com o vendedor. E ele deixa elas levarem a bebida de graça e elas encontram as líderes de torcidas de outra escola rival. E elas colocam uma calcinha dentro da bolsa para quando saírem acharem que estava roubando. E galera, com toda certeza não ia querer ser amiga dessas meninas. E elas vão em uma loja de antiguidades para procurar alguns acessórios, e tem um cara muito louco que estava tentando vender esconderijo de ervas. E uma das amigas é mistura de negão da canela fina com coreana, e na loja a vendedora mostra uma relíquia mágica e Jéssica já fica com maldade na mente, mas ela diz que não estava à venda pois era perigoso, mas quando a vendedora vira, ela dá uma de BR e leva para casa, e se é que você me entende. E um posto de gasolina está rolando um assalto de leve, e o cara está roubando até as batatas fritas, e quando ele sai, as patricinhas aparecem querendo abastecer, e para não levantar suspeitas, ele abastece e elas ainda fazem ele trocar o óleo do carro, e ficam zoando. O problema é que Jéssica colocou um brinco, mas deixou o outro cair, e é nisso que se consiste uma treta bem amarga, pois esse cara vê o brinco que era de ouro no chão, e claro que não deixaria passar. Chegando em casa, Jéssica vê que seu irmão mais novo estava brincando com o sutiã dela, e não vou nem falar nada para não me julgarem, e ele estava com o olho roxo, e ele apanhava pois tinha manias estranhas no colégio, e continua sem falar nada, e ela percebe que ele estava usando o batom dela. Durante a noite aparece o namorado dela, um gostosinho jogador de futebol, e já começa errado, pois ela sai pela janela, e pra escorregar e dar uma falecida de leve, é muito rápido, e eles começam a se beijar, mas o cara já estava querendo colocar o Ronaldinho em campo, mas ela diz que queria esperar o dia da formatura, e ele fica com o jogador estalando na pimboca. Na hora de dormir, Jéssica liga para April e as duas começam a conversar como homem, só que é dar uma brincada de leve. O problema é que ela esqueceu de tirar o brinco e no outro lado da cidade aquele ladrão estava usando o brinco, pois achou maneiro. E agora me diz quem esquece de tirar um brinco pesado desses na hora de dormir, porque para prender no lençol desfiado e arrancar a bitoca da orelha é 2 palitos. E agora que o negócio vai ficar louco, pois quando ela acorda é um cara calvo cheio de pelo no peito e um cara de cachaceiro, e ela só percebe que tem algo de errado quando senta no vaso e vê que tem um dedo que não deveria estar ali, e começa a surtar, e sua mãe aparece perguntando se estava tudo bem, e ela diz que foi apenas uma aranha grande e nojenta. Jéssica não sabe o que estava acontecendo e sai pela janela para não perceberem ela usando uma calcinha e um top, e parece o Spiriguete saindo no carnaval, e ela entra no quarto do pai e pega as roupas dele e sai da casa desesperada. Jéssica liga para April e April pergunta quem estava falando, e ela diz que era Jéssica e ela só acha que estava resfriada. E galera, no momento que uma mulher resfriada ficar com voz de homem, dorme com os olhos abertos. April fica esperando ela aparecer na arquibancada da escola, e do nada aparece um cracudo com roupa social, e ela acha que é um maníaco, mesmo ela falando que era Jéssica, e ela usa um spray de pimenta e ela despenca da arquibancada, e depois ainda escorrega mais uma vez e cai no campo. E nesse momento o filme acabou, pois é impossível sobreviver, e ao invés de April correr e pedir ajuda, vai ver se ele estava
estava bem e Jéssica começa a chorar pedindo ajuda e começa a contar várias histórias que só April sabia. E nisso ela acredita que realmente era ela, e April diz pra quando for à noite ela aparecer na casa dela que daria um jeito de resolver isso. Jéssica dorme na casa de April e as duas começam a arrumar o corpo dela, pois o cara não se cuidava, e como ele estava cheio de pelos, elas começam a fazer depilação, pois ele usou o manual no corpo todo e ficou todo peludo. E agora que vem aquele momento que geral estava esperando, pois April está curiosa e pede pra olhar o galo torto dele, e ela fica assustada e fica toda saliente querendo olhar, e depois as duas começam a brincar. O problema é que a mãe de April escuta o som delas brincando e acha que ela estava com problema hormonal, pois estava comendo bastante, além de estar com a voz grossa e o sabonete dela estar todo peludo. À noite, Jéssica liga para o namorado dizendo que estava com saudades e que tinha que ter aproveitado para fazer o tchaca-tchaca. O problema é que ela tinha voz de homem e ele pergunta se era o professor do 5º ano e desliga assustado. No dia seguinte, April e Jéssica se encontram com as amigas no shopping e elas contam o que estava acontecendo e de início ninguém acredita, mas depois percebem que era ela mesmo, pois era abusada. E chegando em casa elas querem ver o galo torto dele e depois começam a zoar que ela não conseguiria ser a rainha do baile do último ano. E agora elas precisam pensar que alguém que a odeia poderia ter feito isso, mas ela acha que ninguém odiava ela, mas na verdade todos tinham motivo, e elas começam a brincar de guerra de travesseiro e geral é nocauteado. De manhã ela acorda e April fica olhando que ela acordou com o pescoço da girafa em pé, pois não sabia controlar, e Jéssica aproveita que os pais iam sair para entrar em casa, mas o pai dela aparece e ela finge ser o novo jardineiro, o Taquito, e agora ela precisa trabalhar e ela vai de patricinha para trabalhador brasileiro em 3 dias, e depois o pai começa a puxar assunto achando que ele era um homem e começa a dizer que a mulher dele não queria mais brincar, e mostra que fez um moicano para tentar agradar, e durante o trabalho ela vê que seu irmão estava no quarto se vestindo de mulher. As amigas passam para buscá-la, pois elas iriam atrás das meninas que ela mais fez mal esse ano, e chega na gordinha que era cientista e ela diz que queria, mas não fez nada com ela, e depois vão até a gótica que disse que jogou várias magias nela, mas claramente nada funcionava, mas ela diz que aquilo era um tipo de magia ancestral muito poderosa e que ajudaria a resolver, mas antes elas sairiam, pois na baladinha seria a noite das mulheres e a entrada seria de graça. E agora começa a grande transformação, pois elas vão no salão de beleza para pegar um visual top e tenta todos os visuais do Backstreet Boys, e na saída ela tenta usar o mesmo golpe de seduzir o cara da loja de sorvete, mas ela esqueceu que estava em corpo de homem. À noite ela já chega cheio de estilo na balada e chamando a atenção de todo mundo, e chega no bar pedindo várias bebidas diferenciadas e o barman começa a olhar com uma cara estranha, e ela tenta se fazer de homem para não chamar atenção. As amigas estão dançando no camarote e tem alguns caras que estão olhando as amigas, e ela começa a falar que os caras eram gostosos, mas ela esquece que estava em corpo de homem e o barman passa na hora. E claro que tem que rolar aquele desafio, pois aparece a menina que era rival da outra escola e eles começam a dançar, e geral vai fazendo igual e a amiga gordinha não perde tempo e vai pra cima do negão da canela fina. E depois ela começa a arrasar na dança e vai jogando o popozão pra cima. Jéssica acaba bebendo muito e precisa ir no banheiro pra se aliviar. O problema é que ela não sabia usar direito o toninho, e ela começa a observar o cara do lado, mas ele acha que estava sendo manjado. O senhorzinho que trabalhava no banheiro ensina ela a mirar a chapuleta, e quando volta para as amigas, os caras estão dando em cima delas e ela tenta proteger, mas ele chama ela pra porrada e começa uma briga muito louca e ela vai toda louca pra cima e arranca o cabelo do novinho. No dia seguinte eles estão arrumando um jeito de fazer Jéssica ficar por perto e tentariam um emprego pra ela, e o namorado de April aparece de uma viagem de esqui, mas ele estava cheio de chupão no pescoço, então o fim de semana dele foi top. E depois Jéssica começa a fazer entrevista na escola e começa a puxar o saco da diretora que dá o cargo de faxineiro pra ela. Agora a vida dela começa a tomar rumo, pois já tinha um emprego e nos fins de semana ficava como jardineiro pro pai dela. E eles começam a jogar basquete e mesmo todo frufru consegue ganhar do pai, pois sabia os pontos fracos. E o irmão dela percebe que tinha algo de errado e Jéssica tenta desabafar. E a mãe dela vê aquilo e acha que o marido estava cortando pro outro lado. Pesquisando na internet, elas descobrem que aquele brinco que ela roubou que causou aquilo. Então elas voltam na loja e a vendedora diz que a única forma de voltar seria conseguindo juntar os dois antes da lua cheia, ou ficaria naquele corpo para sempre. E elas começam a pesquisar pela cidade. Jéssica estava trabalhando como faxineiro na escola, e estava no vestuário masculino e seu namorado começa a dizer muitas coisas bonitas
bonitas, dizendo que não queria só brincar, mas que realmente amava, e ela fica chorando de canto, fingindo que era poeira. Voltando pra casa, ela está procurando o brinco perdido, quando é pego por sua mãe, que não a reconhece pois estava no corpo de um homem. E elas começam a conversar, e sua mãe começa a dar em cima, pois já tem um tempo que não escondia o tatu na goiaba. E Jéssica diz que gostava de homens, e nisso as duas começam a se dar bem. O problema é que o pai chega e vê um cara no banheiro com a mulher pelada coçando as costas, e acha que está sendo traído. E galera, quero ver como justifica um negócio desses. Mas no final dá bom, pois os dois começam a se pegar. Billy, o namorado de Jéssica, está andando à noite triste, pois ela havia sumido e ele não sabia o que fazer da vida. Mas ele a encontra andando pela rua com cara de maluca, pois aquele ladrão estava no corpo dela e estava fazendo algumas coisas diferenciadas para conseguir dinheiro. E ele começa a pedir desculpas. O problema é que o cara só queria aproveitar e pega o dinheiro dele e depois rouba o carro, e ele fica com cara de gato. No dia seguinte seria a grande apresentação das líderes de torcida, e Jéssica era a capitã. O problema é que ela não podia se apresentar como cachaceiro, então ela iria de mascote da equipe, e ela começa a fazer a brincadeira que fazia com Billy, e ele fica todo feliz, e elas começam a se apresentar e estão mandando muito bem. O problema é que quando termina, a máscara do mascote cai e Billy vomita, pois estava de graça com o faxineiro, mas do lado positivo que eles ganharam o campeonato. À noite, a gordinha está comendo o seu Subway quando vê uma reportagem mostrando o corpo de Jéssica, e agora as meninas precisavam se reunir para encontrar e trocar o corpo antes que desse ruim. O irmão da Jéssica reconhece que ela estava em outro corpo e diz que não tinha preconceito. E galera, se eu fosse o garoto, não seria nem preconceito, seria mais medo mesmo. Porque imagina, minha irmã se transformou em um cara todo bêbado e cheio de pelo. O dia seguinte é o grande dia do baile, todos começam a se arrumar para aproveitar a noite. E Jéssica arma com o April para fazer ciúmes no ex dela. E galera, elas começam a se beijar e o cara fica com ciúme. Mas aí que está errado, pois ele estava no corpo do faxineiro, e se vem isso dá uma treta nervosa. E é claro que as coisas não seriam tão fáceis assim, pois a diretora recebeu uma foto do cara que era procurado por vários assaltos e a polícia estava indo atrás. E Jéssica aproveita para ir falar com Billy, dizer que era ela e que ele deveria aceitá-la do jeito que ela é. E ele até tenta, mas acaba dando uma brochada violenta. As meninas descobrem onde estava aquele cara, e ele estava ganhando dinheiro com o corpo de Jéssica em uma boate. E ele diz que devolveria o corpo depois de pagar algumas dívidas, mas ela não tinha muito tempo. E o amigo de Billy o levou naquela boate para enxugar as lágrimas, e o amigo é mó talarico e diz pra Jéssica dançar pra ele, mas nisso ela coloca o brinco no lugar e volta pra seu corpo. E aquele cara voltou pro corpo dele, e o filme termina com ele sendo preso e tudo terminando feliz pra sempre, e os dois ficando juntos. E quando digo que terminou feliz pra sempre, é feliz mesmo, pois o cara consegue fugir e pede carona usando aquela roupa de mulher, e o motorista era aquele barman que sempre aparecia na hora errada. E acho que a noite vai ser boa, pois toca até uma música seduzente. E hoje o galo cego vai cantar. É galera, esse filme é muita loucuragem mesmo, então só deixa o like e se inscreve aí para o barman não ir te buscar na madrugada, porque a brincadeira vai ser diferenciada. Agora eu vou nessa, então beijos, abraços e fui!